Boa noite, Casal Foto na área, terceiro episódio do nosso podcast, Lu. Quem diria, hein? Tá rendendo isso daí. Ai, tô adorando, E gente. o mais legal é que tem muito assunto ainda, tem muita coisa para falar, assim, que a gente fica estudando, né, Mia? A gente fica pensando. Aliás, queria começar falando um pouco sobre isso, né? O tema de hoje é... Estar pronto. Estar pronto, estar preparado para as oportunidades, né? E aí eu dizia que, assim, a gente tem estudado muito, tem se fascinado aí com essa coisa de poder ajudar mais pessoas, né? É um trabalho que a gente já vem fazendo dentro do nosso estúdio e agora a gente está levando aí para os canais, o Spotify, o YouTube, através desse podcast. Nesses estudos aí, eu tenho buscado informação, Milena gosta muito de livros aí, de autoajuda, de estudo de comportamentais de pessoas, enfim. Inteligência emocional, né? E aí eu tenho buscado algumas outras fontes também. Uma dessas fontes é a filosofia. Quem diria, gente? Eu nunca imaginei ouvir o Luciano falar em filosofia. E é muito curioso, porque eu sou um cara de exatas, né? Então eu sou meio... Eu sempre amei filosofia, eles... Não. Uma das linhas filosóficas que tem chamado a minha atenção é o estoicismo, né? Traz uma linha de pensamento muito legal e, dentre essas coisas que eles propõem e trazem para reflexão, existe um ponto-chave que eu acho que é uma linha mestra aí dessa linha de raciocínio desses filósofos gregos, que é pensar sobre coisas que a gente tem o controle, né? E se preocupar de fato com aquilo que está sobre o seu controle, se dedicar a resolver coisas que estão ao nosso alcance e não tentar controlar coisas que estão fora do nosso plano, porque elas sempre vão existir, tá? Sempre vão existir coisas que estão fora do nosso alcance, que não há como resolver, não é parte do seu processo tentar resolver isso. E a gente coloca o foco nessas coisas. Esse é o grande problema. Então, a partir daí a gente consegue pensar e trazer isso para o nosso dia a dia. Aí eu fico pensando, eu falo, eu vou trabalhar com coisas que estão ao meu controle. O que está ao meu controle? Me preparar melhor, estudar mais, ler mais. Isso é parte das minhas atribuições, é uma coisa que está sob o meu controle, então vou me preocupar mais com isso. Eu acho que um grande exemplo é o que aconteceu com a gente na pandemia, né? Nós, fotógrafos de eventos, então acabamos focando, né, no problema, eu principalmente, foquei no problema. Nossa, não posso mais trabalhar, não tem mais festa, não tem mais evento, estamos proibidos de sair. O Luciano olhou para mim e falou, vamos tentar ver um lado bom disso. Qual o lado bom? O que você gosta de fazer? O que você gosta de falar sobre fotografia? Começa a dar dicas na internet, começa a falar sobre o que você sabe. É isso, comunicar mais, ajudar outras pessoas, né? Contribuir. Mas foi o que você falou, e né? junto disso, se preparar mais, estudar mais, buscar mais informação. E quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente tem que preparar, mais a gente tem que estudar. A gente aprende, né? E eu lembro que você falou uma coisa pra mim que me marcou muito. Eu falei assim, muita gente agora precisa ir pra internet. Eu falo, mas o que eu vou falar? Né? Tipo, eu sempre achei que por ele ser professor, como ele dá aula, né, 30 anos, ele falar muito bem, que eu não tinha. Eu falava, mas eu não falo como você, eu não estou preparada para fazer isso. E o Luciano falou, começa a dar dicas simples. Você vai ajudar muita gente que está dentro de casa agora, sem poder trabalhar, e pode usar o celular para tirar uma foto boa. E aí começou. E a fotografia corporativa, como tudo acontece na nossa vida, né, para o nosso favor, e ela veio por isso. A gente começou a ajudar profissionais que estavam precisando, um amigo ligava, né? Dos mais diversos segmentos, advogados, engenheiros, arquitetos. Eu preciso aparecer. Profissionais liberais que de uma hora para outra as pessoas não iam mais no escritório e elas precisavam apresentar um pouco do seu trabalho, né? Precisavam se mostrar, entender como é que seria essa nova fase, né? Como é que eu posso me comunicar com alguém se eu não apareço? O cara não sabe quem eu sou, então não conhece meu trabalho. E aí a gente começou a buscar essa possibilidade de apresentar isso de uma forma mais profissional. E aí, para isso, a gente começou a estudar cada vez mais. O nosso objetivo hoje, principal, é se tornar cada vez mais profissionais melhores nesse segmento. Ser profissionais capacitados, habilitados a conseguir trazer bons resultados em fotografia profissional. Acho que esse é o nosso propósito, né, Mi? E cada ser humano que vem, cada pessoa que entra aqui, ela é única. Ela tem uma história de vida só dela. E ela não é só aquilo. Eu sou uma advogada. Eu não sou só advogada. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu tenho outro
outra coisa, sua esposa. Então a gente tem que conhecer essa pessoa melhor. E como conhecer? Estudando mais sobre, né, lidar com pessoas, como se comunicar melhor com pessoas, para entender que cada ser humano é único e a fotografia, ela fala, gente, ela é a sua imagem, né? Então eu tenho que aprender sobre tudo. Então eu fui aprender como comportamento, sobre roupas, né, os looks certos. Postura, moda, cores. Né? Cada dia mais, né? Gestual, né? O corpo fala. Então, cada vez mais a gente vai entendendo elementos que podem agregar ao nosso trabalho. Então, não é só clicar no botão, né? As pessoas falam, só clicar no botão. Nunca vai ser, né? Fazer fotografia com um casal foto nunca vai ser só foto, nunca vai ser viu, só gente? foto. Tem mais esse detalhe também. É verdade, mas é verdade. E é o que a gente mais escuta aqui. Fazer fotografia com vocês vai além da fotografia. E é o que a gente Por mais que a gente ouça de muitas pessoas que, nossa, vocês são referências, vocês estão ficando, como é que é? Tem gente que fala, vocês são famosinhos, né? E a gente brinca um pouco com isso, lógico, mas o nosso papel aqui é sempre trazer o melhor, ofertar o melhor. A gente está longe ainda de alcançar, a gente está longe de ser o melhor, de ser o top blaster, mas o nosso objetivo não é ser necessariamente o melhor, mas ser pessoas que consigam trazer resultados para outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente entendeu que isso é fundamental para nós e a gente tem trabalhado para isso, né? Então, pensar sobre ter melhores resultados é o que você deve fazer com frequência. E para isso, se dedicar, se preparar, estar pronto para quando a oportunidade aparecer, né? Então, a gente, nessas leituras, né, a gente vê algumas coisas que acontecem aí, de algumas pessoas sempre questionarem, poxa, eu não tenho sorte, eu não consigo chegar lá, fulano é mais sortudo que eu, ele deu sorte e tal. Pô, esses dias veio duas moças aqui, jovens pra caramba, falam 5 idiomas. 5 idiomas cada uma. Cara, e aí você para e pensa assim, hoje a gente desenvolve um trabalho diferenciado de dar apoio a pessoas que moram em outros países e tal, então é sorte isso, gente? Não é sorte, elas estão desenvolvendo um trabalho, criando um nicho a partir do quê? Do conhecimento delas, né? O fato delas estarem preparadas, elas perceberam que elas poderiam ajudar outras pessoas que vêm de outros países. Então, a sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Mas é um conjunto de fatores, dentre os quais oportunidade mais habilidades. Então, você tem que estar junto, né? A sorte não é isso que você está imaginando aí, não é a coisa... Como é que o pessoal fala? A bala de prata, a chave. Eu vou pegar um pouquinho de sorte aqui, não. Fulano trabalha comigo, conseguiu um cargo melhor que o meu, mas ele faz a Ele não conseguiu, ele estava habilitado para o cargo e você não. Essa que é a verdade. Então, assim, se a gente pensar, ao longo da nossa vida a gente vai perceber algumas coisas. Eu passei por isso. É verdade. Né? Eu trabalhava no Sesc, em São Paulo, e aí meu filho nasceu, eu falei, poxa, eu preciso dar uma melhorada na minha renda, como é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma outra oportunidade. E aí eu falei, vou dar aula no Senac. Senac é uma instituição de ensino também. E aí eu falei, como é que faz para eu trabalhar nesse lugar? Tem um processo seletivo. Legal, então como é que funciona? A gente vai abrir processo seletivo para 3 vagas. Você pode se candidatar. Manhã, tarde e noite. Você tem faculdade nessa área? Check, tenho. O que mais você tem? Você estuda há quanto tempo? Você tem experiência? Tenho. Check. Então, para quem não sabe, sou professor. Então, eu atendia às premissas, eu estava preparado. Esse é o ponto-chave. Fui lá, fiz o processo seletivo, participei das dinâmicas e etc. E aí, num dado momento, falei, caramba, quantas pessoas tem aqui? Quantas vagas são? Olha, hoje nós estamos em mais ou menos 20 pessoas, são 3 vagas. Eu falei, caramba, tá bem disputado, mas normal, né? Mercado de trabalho, as pessoas precisam trabalhar, normal, legal. Vou me empenhar aqui para ter minha vaga. O resultado final me surpreendeu, porque dos 20 eu fui o único aprovado. Não é maravilhoso, gente? Sorte? Não. Não é sorte, gente. Nunca foi. Estar preparado, né? Então a oportunidade surgiu, eu me candidatei, fui em busca daquilo e consegui estar lá apto para atender as necessidades da instituição. Só que dentro disso a lição não acaba aí, né? Eu ouvi alguns candidatos, algumas pessoas falando que você tinha tirado a vaga. Poxa, já trabalha, já tem um trabalho dele no Sesc. Esse camarada aí já trabalha no Sesc e veio aqui tirar a vaga de quem precisa. Quem precisa? E aí eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu não sei se você sabe, mas o fato de você precisar ou o fato de você desejar não te classifica para nada, não determina que você é merecedor de alguma coisa.
né? Então, assim, tá cheio de gente no mundo que Gente precisa, que deseja. Você tem que ir além, você tem que estar pronto, né? Então, esse é o ponto-chave. E são coisas que a gente vai percebendo ao longo da nossa vida. Então, estar preparado faz a diferença, né? Se você deseja resultados melhores, se você quer ter oportunidades, estude para isso, né? Esteja pronto para isso. Quando o Luciano falou para mim, acho que ele foi meu primeiro mentor, né? Eu falo que ele é o meu coach da vida, assim. Ele sempre falou para mim, você está preparada? Eu falava, não, mas você fala muito bem, você que fala. Ele fala assim, você está preparada? Pô, você fez psicologia, 2 anos, você é formada em publicidade, você é formada em direito, você fez teatro tantos anos, você se comunica tão bem. Eu falo, mas eu não falo como você. Eu realmente não me sentia preparada para falar em público, dar uma palestra. E acho que de tanto que eu tenho estudado, que eu tenho melhorado, a gente acha que as pessoas em volta, que estão à nossa volta, não estão vendo, não estão percebendo a nossa evolução. E aí as pessoas estão. A gente falou isso semana passada, né? Você acha que as pessoas não estão te olhando, as pessoas estão percebendo que você está melhorando. Você se preparar, você buscar informação, você atrai as oportunidades. Você vai estar pronto e as pessoas vão reconhecer isso em você. É natural esse processo. Eu fui convidada para dar uma palestra, né? Agora essa semana, para mulheres, um evento só para mulheres. E eu falei, gente, mas o que eu, né, vou agregar? E aí tudo aquilo que eu sempre, né, que em dúvida, que meu marido sempre falou, você fala bem, você consegue. Eu só falei o que está acontecendo com a gente, né, Lu? Sim. Essa mudança, essa vivência, tudo que a gente tem vivido, como foi esse processo, né, e como tem sido estudar, conhecer mais sobre pessoas mesmo. Então, assim, para mim está sendo muito importante isso, em falar, e eu me vi lá, estava lá na frente, falando, quer dizer... Há relatos de que foi um sucesso. Não sei. Mas... Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que, assim, não é porque é minha esposa, mas, assim, a Milena busca informação sempre, ela não tem essa preocupação de falar assim, olha, eu não sei tal coisa, eu gostaria de saber. Então, acho que isso é importante. A humildade de você reconhecer o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa evoluir. Eu acho que falta isso em muita gente, né? Então eu trabalho isso em mim, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso buscar. Eu acho que eu tenho que ser o primeiro a reconhecer os meus defeitos, né? Fico muito feliz quando alguém me ajuda a entender quais são as minhas falhas. Então hoje o Casal Fotos tem muito disso. Eu acho que a gente busca melhores resultados o tempo inteiro, né? A perfeição talvez não exista, mas a evolução e a busca por melhores resultados, ela deve ser constante. Então, se a gente puder dar um conselho para vocês, é esse. Esteja pronto, prepare-se para que um momento de uma oportunidade você tenha essa condição de exercer essa função, de aproveitar essa oportunidade, né? Então, às vezes a gente acaba se colocando numa posição onde a gente fica estagnado, às vezes profissionalmente e às vezes até pessoalmente, né? Quando a gente fala pessoalmente, é de não conseguir conviver em sociedade, de você não conseguir trocar uma ideia, de melhorar, de saber de assuntos, entender o que está acontecendo. Então isso também acontece para quem não é um profissional. E para quem é profissional, quando a gente fala de estar estagnado, é aquela condição que você fala assim, pô, eu já tenho meu emprego, já estou aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa, então isso aqui não vai mudar. Se você pensar dessa forma, talvez realmente não mude, porque existe uma outra coisa que é muito importante, que é o foco. Então você está colocando todas as suas energias em se manter ali, então com certeza você vai ficar ali. Se você buscar uma evolução, talvez você consiga apresentar isso para outras pessoas, elas vão perceber que você constantemente estuda, que você busca melhorar, e aí uma oportunidade surgindo, alguém vai falar, pô, o cara que trabalha lá naquele setor é um cara que ele está há bastante tempo aqui na empresa, mas ele continua estudando. Ele é um cara que conversa bem, fala bem, conhece dos assuntos, então acho que ele merece essa oportunidade. Então pensa nisso, estar preparado vai fazer a diferença para você, tá certo? E como a gente falou semana passada, acho que toda semana a gente deve falar sobre isso, né? Que é bem bacana. 1% melhor a cada dia. É estar nessa busca frequente por melhorar, por evoluir. Seja 1% melhor. Não importa a sua idade. Tá ouvindo isso e falando, mas eu tô velho. 45 anos. A gente nunca é velho para aprender, para descobrir novos caminhos. E a gente aprende diariamente. Tá? Coloca isso na tua cabeça. E eu vou viver até os 100 anos, e estudando, hein? Aprendendo. Aprendendo e lendo. Olha, 10 óculos, uma lupa, mas eu vou estar ali estudando. É isso, gente. Muito obrigada.
Adorei mais um episódio. Mais uma vez, mais um episódio. E é isso, a gente gostaria de ter o retorno de vocês. Né? Dá o feedback, a gente agradece demais toda vez que alguém comenta, é sempre muito válido para nós. Saber se o assunto que a gente abordou, isso que a gente está falando, te ajudou de alguma forma, fez você enxergar coisas que você não via, preencher lacunas que você tinha largado. Então, deixa seu comentário, falar que nem os blogueiros, né? Deixa seu like, vai lá, faz um comentário. Lembrando que a gente está no Spotify e no YouTube, tá bom? Segue a gente lá. No YouTube com imagem, no Spotify você pode ouvir no carro, encaminhar para as pessoas, né? Então é bem legal também. Eu tô adorando isso. É isso. Gente, um beijo e até o próximo podcast do Casal Forte Foto. abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau.